Lucas 16, versículo 23, diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu. Na verdade, Jesus contou esta história para os fariseus. A Bíblia diz no versículo 14 que os fariseus, eles eram avarentos, eles ouviam tudo o que Jesus falava e o ridicularizavam, zombavam do que Jesus falava. Eles amavam o dinheiro, eles eram avarentos, eles eram os mais religiosos em Israel. Na verdade, os fariseus, eles acreditavam no Velho Testamento, eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam no céu, eles acreditavam no inferno, eles acreditavam em todas estas coisas. Mas eles não pensavam que haveria a possibilidade de eles irem para o inferno. A maioria das pessoas acreditam que quando elas morrerem, elas vão para o céu. Elas são religiosas, elas são boa gente, elas fazem o bem. O inferno é para pessoas más, e elas não são más. Então a maioria das pessoas acredita firmemente no seu coração: se existe um lugar chamado céu de verdade, é para lá que elas estão indo. E Jesus conta essa história para falar que muita gente que está pensando que está indo para o céu, na verdade vai sofrer um choque ao abrir os olhos e acordar no inferno. Esse texto da Bíblia fala sobre 3 partes. A primeira delas fala sobre a vida, a segunda fala sobre a morte, e a terceira fala sobre a vida depois da morte. Sobre a vida fala sobre 2 homens, um homem rico, não somente rico, mas um homem milionário, um homem extremamente rico, um homem que se vestia de roupas púrpuras. A roupa púrpura era extremamente cara para se fazer. Naquela época não havia tingimento de roupas com facilidade como é feito hoje. A púrpura era tirada de um peixe, e aquilo se transformava em uma tinta para tingir as roupas. A púrpura era a cor da realeza, era alguém muito rico para se vestir de púrpura e linho finíssimo. Não era qualquer pessoa que se vestia desta maneira. Ele todos os dias se regalava com festas esplendidamente. A sua vida era uma vida de festa. Todos os dias havia banquetes na sua casa, talvez com centenas de convidados. Ele era um homem rico, respeitado pela sociedade. Quando Jesus começa a contar essa história, ele chama a atenção dos fariseus, que eram avarentos. E eles começam a pensar: esta é uma boa história, é um homem rico, é muito rico, e ele se veste de púrpura, e a sua vida é uma festa diariamente. Certamente este homem é abençoado por Deus, porque ele tem abundância, porque ele tem fartura. Deus abençoa com abundância e com fartura. Muito bem esta história. Nós nos identificamos com este homem aí. Então Jesus fala que havia também um certo mendigo. A palavra que Jesus usa aqui é para extrema pobreza, ptocos. Era um mendigo extremamente pobre. As suas roupas rasgadas expunham as suas úlceras e feridas. Ele era faminto, raquítico. Ele passava fome. O seu desejo era comer alguma coisa que caísse da mesa do rico. Ele jazia à porta
A palavra grega aqui para porta é portal, não é uma porta comum, é uma grande porta, indicando que a casa daquele homem era uma mansão, um palácio, uma casa imensa. E ali na porta jazia, esta palavra é usada para alguém paralítico, que é colocado lá, jazia ali, foi colocado ali, não tinha movimentos. Talvez esse homem mendigo se tornara mendigo porque ele era paralítico, e ele era colocado, ou foi colocado ali no portal da casa daquele homem rico para não morrer de fome. E ali ele ficava desejando comer as migalhas que caíam da mesa das festas na casa daquele homem rico. Naquela época não tinha guardanapo como nós temos. Eles usavam um pão para comer, molhar na comida, eles comiam com a mão. Eles usavam outro pedaço de pão para enxugar a sua mão suja de comida. E limpavam a mão, limpavam a boca, e pegavam aquele resto de pão e jogavam debaixo da mesa para os cães virem comer. E eram estas as migalhas que aquele homem desejava. Ele via as pessoas sentadas talvez lá no pátio da casa, nos banquetes, e limpando a boca e jogando aqueles pedaços de pão molhado, sujo. Os cachorros vinham comer aqueles pães, e aquele homem desejava: se eu pudesse pegar um pedacinho daquele pão para comer. Mas me parece aqui que ninguém lhe dava nada. Então Jesus fala da morte. Aconteceu morrer o mendigo. Não fala que ele foi sepultado. Ele não tinha posses, ele não tinha possibilidade de ter um funeral decente, ele não era ninguém. Mas aqui no texto a gente percebe que Jesus choca aqueles seus ouvintes ao falar que aquele mendigo, apesar da sua condição difícil, ele era crente, ele amava a Deus, porque a Bíblia fala que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, onde Abraão estava. Os fariseus, eles sabiam, Abraão era o seu maior herói, Abraão era o pai da nação de Israel, Abraão era um amigo de Deus, Abraão era o pai na fé. Certamente Abraão foi para o céu. O que é que este mendigo está fazendo ao lado de Abraão? Isto nós não conseguimos entender. Mas Jesus falou: aconteceu que morreu aquele homem, e os anjos vieram e o levaram para o seio de Abraão, e lá ele estava. Morreu também o rico e foi sepultado. As notícias se espalharam: vamos preparar o funeral, um enterro decente, gastar dinheiro com um esquife, o mais caro que tem, cobrir de flores, fazer a cerimônia religiosa, ter as carpideiras para chorar, tanta gente chorando no enterro daquele homem. Os instrumentos, a flauta acompanhando o enterro, tocando aquele som fúnebre, e os tamborins batendo um som fúnebre. As últimas palavras de homenagem àquele bom homem, aquele homem que tanto aproveitou a vida, aquele homem alegre, aquele homem que sabia festejar, aquele homem importante na comunidade. E a Bíblia fala que fizeram um enterro, ele morreu e foi sepultado. E você pode ter dinheiro, você sabe que a morte é inevitável. Você pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter bons amigos, pode ser o homem mais rico do país, da cidade, mas quando a morte chegar para você, não tem jeito, não tem saída. Ela vai encontrar você em qualquer lugar que você for. Mas como é a vida depois da morte? E então Jesus choca os fariseus ao falar: no inferno, estando em tormentos, o homem rico levantou os olhos e viu. Depois da morte a pessoa vê, a pessoa enxerga, a pessoa sente, a pessoa entende, a pessoa conversa, a pessoa fala. Lá no inferno, em tormentos, a pessoa sente tormentos,
a pessoa sente medo, a pessoa lembra, a pessoa tem consciência, ele lembra dos irmãos, ele lembra da casa, ele lembra de quantas pessoas havia na sua família, ele lembra da lei de Moisés e dos profetas, ele lembra do arrependimento. Ele não era ignorante com relação à palavra, ele sabia da necessidade de arrependimento, ele sabia quem ele era, ele reconhece pessoas, ele reconheceu o mendigo que sempre estava na porta da sua casa, ele reconhecia as coisas, ele sentia. Jesus falou em Lucas 13, 28, que ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus falou em Marcos 9, 48, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus falou, o verme ficava comendo lixo dia e noite lá no vale de Inom, enquanto o fogo queimava, os vermes ficavam devorando dia e noite, atormentando. A ideia é que não vai haver pausa, é um lugar de julgamento, é um lugar de tormento, é um lugar de terror, é um lugar de vazio, é um lugar de medo, é um lugar de chorar e de ranger os dentes, é um lugar eterno que não tem mais saída. Judas fala no versículo 7 do seu livro, chama de fogo eterno. Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5, diz que é fogo eterno. Ele fala, é melhor você ir lá reconciliar com teu irmão do que você ser julgado e ir para o inferno de fogo. Jesus fala de um lugar, é um lugar, não é ficção, não é uma lenda. Para Jesus é um lugar terrível, e por isso Jesus fala para os fariseus essa história, e na história Abraão os chama de filhos, vocês são filhos, mas ainda assim podem terminar nesse lugar terrível. O que é que levou este homem rico para o inferno? Foi as suas riquezas? Não foi sua riqueza. Foi porque aquele outro era pobre e ele sofreu na terra, agora ele está no céu. Não foi por causa disto. Este homem ele foi para o inferno em primeiro lugar pelo pensamento que ele tinha com relação à sua linhagem. Ele achava que por ser judeu ele ia para o céu. Ele achava que o inferno era para os gentios. Ele achava que fora de Israel os outros iam para o inferno. Eu sou filho de Abraão, Abraão é o pai da fé, eu estou indo para o céu. É engano, ele se enganou achando que a sua religião judaica iria levá-lo para o céu, e assim as pessoas se enganam também com relação à sua religião. O meu pai costumava falar, o meu avô era católico, o meu pai era católico, eu sou católico, eu nasci católico, eu vou morrer católico, e o inferno está cheio de católicos. Você pode pensar, eu frequento a igreja de domingo, eu sou evangélico, eu sigo a fé evangélica, eu vou na igreja evangélica, eu dou oferta na igreja evangélica, eu sou uma pessoa legal, e o inferno está cheio de evangélicos. Talvez ele pensava, eu sou um bom homem, a única coisa que parece que ele não faz é acudir o necessitado. Mas às vezes as pessoas pensam que por acudir o necessitado elas vão para o céu. Eu sou uma boa pessoa, eu ajudo o pobre, eu faço filantropia, eu dou uma parte do meu salário para o necessitado, eu ajudo as criancinhas, eu não tenho pecados graves na minha vida, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, certamente eu estou indo para o céu. Este homem poderia pensar desta maneira, e surpresa, ele acorda no inferno, com toda a bondade que ele poderia ter. Aqui no texto mostra como uma pessoa ir para o céu. Abraão fala para ele na conversa, eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? Eles têm a palavra, eles tinham o Velho Testamento, a palavra vai mostrar para eles o caminho do céu. Não precisa que alguém ressuscite dentre os mortos, porque podem ver milagres e não irem para o céu. Até mesmo Jesus falou que pode até fazer milagres e não ir para o céu. Jesus falou que naquele dia muitos vão chegar e vão falar para ele, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu
teu nome nós profetizamos. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, eu nem sei quem é vocês. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Veja o que a Bíblia fala. A Bíblia dá o caminho para o céu. No Velho Testamento dava o caminho para o céu. A lei dava indicações de como a pessoa deveria crer. A salvação no Velho Testamento nunca foi por obras. Abraão foi justificado pela fé. Davi, ele falou: a tua graça é melhor do que a vida. A salvação sempre foi pela graça e pela fé, mesmo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você pode buscar qualquer caminho sem ser Jesus, não vai ao Pai. É uma mentira do diabo. Todos os caminhos levam a Deus. Essas pessoas vão ter uma surpresa, porque elas vão abrir os olhos e elas estão no inferno, a Bíblia diz. Tem gente que pensa que só ir à frente de uma igreja está salvo. Tem gente que pensa que basta falar: eu creio em Deus, está salvo. O diabo crê em Deus, também é um perdido. Não, você precisa se arrepender. Jesus, ele veio pregando e falou: arrependei-vos que o reino dos céus está perto. Arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. E você é salvo não pelos seus méritos, você é salvo pela graça, você é salvo porque você não merece. Você poderia se arrepender e ainda assim morrer e ir para o inferno. Não é o arrependimento que salva você, é Jesus que salva você pela graça de Deus. Não existe purgatório, não. Na hora que a pessoa fechar os seus olhos aqui na terra, está selado o seu destino. Ou ela vai para o céu num abrir e fechar de olhos, ou ela vai para o inferno. O inferno é um lugar de tormento eterno. É um lugar em que as esperanças morreram. É um lugar que não tem saída. É como num lugar de claustrofobia, e você fica desesperado em querer sair daquele lugar, mas não tem mais jeito. O destino foi selado para sempre. Não adianta gritar ou gemer, não tem mais saída. É para sempre. Aquele homem orou a pessoa errada. Você pode orar a Abraão, a Maria, a Jorge, a Antônio, a Jacó, a quem for. Só há um nome pelo qual a Bíblia diz que o homem pode ser salvo, que é o nome de Jesus. Não há outro. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que uma pessoa morra e vá para o inferno. Deus não tem prazer que os seus familiares morram e vão para o inferno. Deus se tornou homem para morrer por você no seu lugar. E Jesus não morreu para dar a você um carro novo, meu querido. Jesus não morreu por você para dar a você uma casa nova. Glória a Deus pelas coisas que Ele nos dá. Mas Jesus morreu para que você não fosse perdido para sempre, separado de Deus. Jesus morreu para que você tivesse vida e vida em abundância, meu amado. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus não morreu só para melhorar a nossa vida nessa terra, até porque nós não somos cidadãos dessa terra, meu amado. Jesus não morreu só para que a gente conquiste coisas, só para abençoar os nossos projetos. Jesus não morreu só para que a gente conquiste coisas e seja vencedor. Glória a Deus por isto. Mas Jesus morreu por tua alma, Jesus morreu pela tua vida, Jesus morreu para reconciliar você com Deus, Jesus morreu para que você não vivesse perdido nas trevas para sempre, Jesus morreu para que você não fosse para o inferno de fogo e ficasse sendo atormentado para sempre. Ele pagou o preço para resgatar você para Deus, meu amado. É isso. Não, você pode frequentar a melhor igreja do planeta e morrer e estar perdido. Você pode pregar o evangelho e morrer e estar perdido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça perdão, Deus perdoa você. Sirva a Deus hoje com todo o teu coração.
Bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente nesta manhã. Espero que Deus tenha abençoado a tua vida através do nosso programa. Peço que você esteja orando por nós e também, se você precisa de oração, você pode ligar para nós e alguém vai estar orando por você, colocando o teu nome nos pedidos de oração aqui da igreja. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Quero convidar você a visitar a Igreja Bíblica da Paz aqui em São Paulo. Nós temos cultos aos domingos às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Vai ser uma alegria receber você e a tua família. Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau. A Proclamai tem abençoado milhares de pessoas pelo Brasil. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, contribua. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para os 4 cantos do nosso país. Seja um parceiro. Temos um presente especial para você. Receba um livro do pastor Edson Rebustini, que irá abençoar a sua vida. Mande um WhatsApp para o número 11 9 4063 4851 com seu endereço completo e receba gratuitamente em sua casa.